Oi, meus amores, eu me chamo Tairine, sou professora do 4º ano, Unidade São Gonçalo, e hoje estudaremos o capítulo 6 com o tema Brasil, Relevo e Hidrografia. Olhando para essa imagem, podemos perceber que se trata de uma paisagem natural, pois não tem nenhuma modificação humana. Existem apenas elementos da natureza. Vocês sabem identificar que elementos são esses? Bom, nós podemos ver aqui árvores, rios e montanhas. Nessa paisagem encontramos alguns tipos de relevo. Mas o que é relevo? Antes de responder essa pergunta, eu convido todos a abrirem comigo na página 320 do livro e observar essas duas paisagens. Notamos que a nossa superfície terrestre é marcada por ondulações, apresentando diferentes altitudes. Existem terrenos com inclinações, com montanhas, morros, e há também locais onde o terreno é mais plano e tem poucas irregularidades. Essas diferentes formas de superfícies da Terra são chamadas de relevo. Mas por que a Terra tem essas formas? Bem, são muitos os motivos que as fazem ser irregular. Vamos aprender nesse capítulo cada um desses motivos. O relevo, muitas das vezes, demora para ser formado, mas pode acontecer deles se formarem mais rápido. Isso depende do resultado da ação de duas forças, a que vem de dentro da Terra e a que vem de fora. Dizemos que ela vem de dentro da Terra quando um vulcão, como esse que nós vemos na página 321, libera material do manto terrestre e transforma o relevo ao seu redor rapidamente. Mas, espera, o que é o manto e que material é esse? O manto é a camada que fica abaixo da crosta terrestre, como vimos nessa imagem. Podemos ver a crosta, que é a primeira camada, a parte sólida da Terra, onde o ser humano pisa e vive. E o manto fica logo abaixo. O material mencionado é a lava, que é a responsável por criar algumas formas de relevo, como esse vulcão. Por causa da lava que passou por cima, a rocha em volta ficou com esse aspecto ondulado. Essas erupções são provocadas pelos movimentos das placas tectônicas, que são blocos semi-rígidos que ficam na crosta. Quando essas placas tectônicas empurram uma na outra, então as pedras elas derretem e a pressão faz com que elas sejam jogadas para cima. Esse movimento também pode provocar uma elevação do terreno, formando as montanhas. Quando existem várias montanhas juntas, próximas uma das outras, são chamadas de cordilheiras, como essa da foto. A famosa Cordilheira dos Andes, que fica lá no Chile. Essa ação ela é tão lenta que pode levar milhões de anos para acontecer. O desgaste das formas de relevo acontece também pela ação de forças externas, de fora, como os ventos, a água da chuva, dos rios ou até mesmo do mar. Chamamos isso de intemperismo. No desgaste são gerados sedimentos, que são minúsculas pedrinhas, pedacinhos de rochas, que são levados pelo vento ou pela água. Chamamos esse processo de erosão. Quando esses sedimentos são de origens de áreas mais altas, são carregadas para as regiões mais baixas. Como essa representação aí na página 322 de como isso acontece. Por meio da chuva, dos ventos, pequenas pedrinhas se soltam e são transportadas para as áreas mais baixas. Essa outra imagem mostra também uma paisagem real das formas de relevo resultantes desse processo de erosão. Já ouviu falar da palavra altitude? Sabe o que é? Para quem não sabe, o próprio nome já diz altitude, alto. Então, quando falamos que tal
lugar tem uma altitude X, significa a distância vertical em altura em relação ao nível do mar. As altitudes são muito importantes para definir o relevo. São 4 principais formas de relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Na página 324, mostra 2. As depressões, que são as formas de relevo mais baixas do que as áreas em suas voltas, como essa na foto. Esse rebaixamento que está circulado são as depressões. Temos também as montanhas, que são consideradas mais altas, podendo atingir 3.000 metros, e também a mais jovem em relação aos outros relevos, pois ainda não sofreram muito desgaste. Na página seguinte, 325, mostra mais 2 relevos. É o planalto, que são áreas mais elevadas, em pelo menos 300 metros acima do nível do mar. Ele costuma apresentar irregularidades, como morros, que são elevações do relevo, serras, que são terrenos ondulados e com fortes desníveis, e as chapadas, com topo plano, como esse da foto. Temos também as planícies, que são áreas de baixas altitudes próximas ao nível do mar. Sua superfície é mais ou menos plana e com poucas ondulações. Mudando um pouco agora de assunto relevo, vamos falar sobre as bacias hidrográficas, na página 328. Bacias hidrográficas é uma área ocupada por um rio principal que tem uma nascente, que geralmente fica em partes mais altas, e afluentes, que são rios que desaguam no rio principal, por onde as águas escoam e desaguam em uma fonte. O que separa uma bacia hidrográfica de outra são os divisores de água, que são uma espécie de limites em que, de um lado, escoa a água em direção a um rio e de outro escoa a água em direção a outro rio. A imagem ficou maior agora para que você possa identificar cada elemento que eu citei. O que seria de nós se acabasse a água do planeta? Certamente nós morreríamos, pois era um elemento muito importante para a vida do planeta. Felizmente, a maior parte do planeta é formado por água e está presente em oceanos, mares, geleiras, rios, subsolos e na nossa atmosfera. Porém, apenas 3% é composto por água doce, própria para consumo. A maioria dessa porcentagem está nas geleiras e icebergs, e poucos estão nos aquíferos, que são as reservas localizadas no subsolo e nas águas superficiais, onde se encontram os rios e lagos. Por isso, é muito importante economizarmos água. A hidrografia envolve os oceanos, mares, geleiras, entre outros. Os rios fornecem águas para os seres humanos desde a antiguidade e permitia a sobrevivência de várias civilizações. A água, assim como hoje, ela era usada para consumo e também servia para irrigar as plantações, para lazer, entre outros usos. Vimos aí na foto da página 329 o famoso rio Nilo, que era através dele que os egípcios retiravam a água. Os rios são cursos de águas naturais que correm de uma área mais alta para uma região mais baixa e desaguam no mar, lago ou outro rio. Eles possuem uma nascente, que o próprio nome diz, é o lugar onde nasce o rio, onde ele se origina. E tem uma foz, que é onde o rio deságua, acaba. Vemos na página 330 uma representação mostrando a nascente lá em cima, o meandro, que é o nome dado às curvas do rio, as afluentes, que são os rios menores,
desaguando no rio principal e desse rio principal a água chegando à foz, que é o lugar onde ela deságua no mar, terminando assim no rio. O Brasil tem uma das maiores concentrações de rios no mundo. O mapa da página 331 mostra os principais bacias hidrográficas que nós já aprendemos o que é, mas eu estou colocando um resuminho para vocês anotarem e não esquecerem. É muito importante saber disso. Nesse mapa, nós identificamos 12 bacias hidrográficas que nós temos no nosso Brasil. Agora vamos fazer um exercício rápido. Quem está com o livro aí pode visualizar melhor esse mapa e as legendas. Olhando para ele, qual é a maior região hidrográfica? Quem respondeu a Amazônica acertou. Ela abrange os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá e um bom pedaço do Pará e do Mato Grosso. Agora, consegue identificar a bacia hidrográfica do nosso estado do Rio de Janeiro? Muito bem, é o Atlântico Sudeste. Ele pega não só o Rio de Janeiro, como também boa parte do Espírito Santo, uma pequena parte de Minas Gerais e vemos também uma minúscula manchinha roxa separada, que pega um pedacinho de São Paulo e Paraná. Os rios possuem características próprias, pois dependem do relevo, vegetação, clima e interferência humana. A maior parte dos rios não secam, eles são chamados de rios permanentes ou perenes. Eles servem para transportar pessoas e mercadorias, como essa foto, onde pelo rio Amazonas consegue-se transportar cargas, sendo um rio então de planície. Os rios que secam são chamados de intermitentes ou temporários. Eles são volumosos no período da chuva, porém eles desaparecem no período da seca, como esse da foto. Bem, vimos que os rios de planície, como o exemplo do rio Amazonas, são rios que é possível navegar. Eles são retos e planos. Agora, os rios de planaltos são as famosas cachoeiras, como essa da foto. Elas apresentam grandes quedas d'água. Consegue imaginar um barquinho navegando nessas condições? Seria impossível. Então, por conta de seu perfil não regularizado, ficam prejudicadas as navegações nele. Porém, podendo ser usado para recreação e lazer. Na página 333 aparecem 2 rios. O rio Paraíba do Sul, que banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e temos o rio Amazonas, que, como já vimos, é o maior rio brasileiro. Mas sua nascente fica no Peru e não no Brasil. Esse rio percorre a planície amazônica e os moradores dessa região utilizam-o para o abastecimento de água, pesca e navegação. Já o rio São Francisco é diferente do rio Amazonas, porque ele é totalmente brasileiro, pois ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e atravessa 5 estados dentro do nosso país. Apesar dele haver diminuição em seu volume de água, ele nunca seca. Por isso, ele é importante para o abastecimento, o transporte e a irrigação. Por eles percorrerem terrenos acidentados de planalto, ele também é utilizado para a produção de energia elétrica. Podemos ver nessa foto a usina hidrelétrica de Luiz Gonzaga, que usa a água desse rio para gerar energia. Vimos como o relevo e a hidrografia são modificados pelas ações naturais, mas eles também podem ser alterados pelo homem. Mas como? Um exemplo disso foi o que aconteceu em Mariana, na cidade de Minas Gerais, em novembro de 2015. Teve muita repercussão na mídia, inclusive uma barragem que continha uma grande quantidade de lama com rejeitos de minério se rompeu.
essa lama com produtos tóxicos se espalhou pela região e provocando assim alterações no solo e nas vegetações. Outro exemplo de alteração humana é quando as pessoas ocupam o espaço, então elas podem alterar morros, aterrar áreas, desviar cursos de rios e até mesmo poluí-lo, infelizmente, trazendo impacto ao meio ambiente. E essa foi mais uma videoaula, eu espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima!